Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seminário Ânima, né? Esse seminário nós temos aí como título, né, a discussão sobre a questão da masculinidade, a saúde e contemporaneidade. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, né, para a gente poder falar um pouquinho nesse momento, né, nessa abertura do nosso evento e trazer algumas reflexões sobre essa temática que nós pretendemos tratar nesse seminário. Bom, o Instituto Ânima, né, já conhecido aí por muitos de vocês, acho que quem está chegando também pela primeira vez tem a oportunidade de conhecer, coordenado pela doutora Idalina, tem aí uma preocupação de trazer temas sempre muito importantes para a prática do profissional, né, da psicologia e de diferentes áreas do conhecimento, da psicologia, da psiquiatria, do serviço social, da educação, e dentro dessa perspectiva, né, seja pelas suas formações, seja pelos seus grupos de estudos, seminários, workshops, o Cine, enfim, todas as atividades desenvolvidas pelo Instituto. Dessa vez, a gente tem aqui a oportunidade de refletir sobre esse tema que é importante, né? Super importante para a nossa atualidade, mas ao mesmo tempo traz aí uma série de reflexões necessárias, né, e fundamentais para que a gente siga essa nossa trajetória. Para contextualizar um pouquinho sobre a temática da masculinidade, né, ou a questão do masculino, é importante a gente pensar que, sobretudo a partir do século XIX, né, e principalmente século XIX e século XX, aconteceram muitas transformações na nossa cultura, na nossa história, na nossa sociedade, seja, né, do um contexto global, seja do ponto de vista local. E dentro dessas grandes transformações, né, muitos grupos minoritários conseguiram se organizar, lutaram pelos seus direitos, conquistaram esses direitos, embora a gente sabe que ainda tem muita coisa por vir, muita coisa para se organizar. A própria ciência também teve grandes transformações, né, com o advento de muitas tecnologias, de muitos recursos, né? E dentro dessas grandes mudanças, né, desse cenário muito fértil de mudanças, e mudanças muitas vezes desafiadoras e necessárias, né, que a gente também não pode deixar de levar isso em consideração, fica uma questão assim, como que tudo isso, né, nessa ebulição, nessas mudanças, fica a questão da masculinidade, a questão do homem, né, mas saindo, né, dessa questão não é só do homem e da mulher, mas olhar o masculino, ou como a gente diz, as masculinidades, dentro de um contexto em que a masculinidade pautada na virilidade era o ponto forte, era o ponto central, e organizador, às vezes, né, da sociedade, foi organizador da sociedade durante muito tempo, né, muitos séculos, e que está muito presente na mentalidade, está muito presente no cotidiano aí das pessoas. E ao longo desse processo, então, começa a ter uma transformação e uma ruptura dessa masculinidade pautada na virilidade, que não é só a virilidade, né? Você tem todas umas consequências em relação a essa condição da virilidade. Muitas dessas masculinidades, dessas manifestações das masculinidades, já são conhecidas há alguns séculos, né? Assim, desde que, durante a história da humanidade, foi vivida algumas dessas masculinidades, outras foram surgindo, né? Então, é próprio da dinâmica da história, né? Então, algumas surgem, outras desaparecem, algumas permanecem, né? Outras se transformam, né? Então, aqui a gente tem um cenário de possíveis masculinidades, né? Tem, claro, tantas outras possibilidades, né, da vivência dessa masculinidade no nosso cotidiano e que essas vivências, esse cotidiano, ele impacta de um jeito muito importante a prática clínica, a relação com os nossos clientes nos diferentes contextos, a relação com a sociedade, a nossa relação com outras pessoas, né? Então, aprofundar sobre esse tema, ele se faz extremamente necessário justamente porque a gente consegue olhar de uma maneira muito mais pontual, verificar benefícios, né, dificuldades, consequências, e também olhar, acho que de um grande desafio que a gente tem, no meio de tantas situações, né, de formação da identidade, da subjetividade, né, do nosso consciente, das questões inconscientes, como que ficam as pessoas, as relações dentro desse cenário de manifestações diferentes, né, de situações diferentes. E como eu disse há pouco, durante muitos séculos a masculinidade já estava também pautada no contexto de uma masculinidade ligada
ao homem, né, hétero, ao homem que precisa, viril, que precisava provar a sua virilidade. E aí a gente recorre, então, uma história conhecida, né, um mito conhecido, que é a cama de Procusto, que vai refazer com que a gente reflita um pouco mais sobre as questões da nossa vida, e aí nesse ponto aqui, as questões da masculinidade. E aí uma primeira provocação, né, que esse autor traz, que ele fala que os homens ele cabem na cama, né, ou no leito de Procusto. Então, só lembrando daqui rapidamente a história, o leito de Procusto, ele recebia muito bem os seus visitantes, né, ele acolhia muito bem os visitantes, mas à noite, né, ele prendia esses visitantes e colocava no seu leito, numa cama de ferro, que ora ou era grande demais, né, e aí aqueles que não cabiam, os visitantes, precisavam ser alargados, né, esticados, seus nervos, seus músculos, né, ora as pessoas, os visitantes eram, né, maior que a cama e tinham que ser, às vezes, aquilo que sobrava, né, eram amputados, ou seja, uma situação ou outra levava ao sofrimento extremo e à morte. E aqui esse autor ele fala que muitos homens acabam se adaptando, né, cabendo nesse leito. Porém, é uma impressão, né, que de verdade causa, né, porque de alguma maneira cria ali algumas manobras, algumas situações para que se encaixe nesse lugar onde não há, né, esse encaixe de uma maneira tranquila ou de uma maneira muito natural. E aí, né, hora esticado, hora amputado, né, que esse esticar e esse amputar são partes da personalidade, né, do homem, das suas manifestações, do seu cotidiano, das suas masculinidades. Então, da sua personalidade que também ou ela é esticada ou ela é amputada, para que possa, nesse sentido, como bem coloca aí, corresponder a expectativas, né, daquilo que a sociedade entende como o ideal, como aquilo que é adequado, né? E claro que essas expectativas, essas amputações, ou esse esticar, vai trazer consequências muito profundas para todos aqueles que vivem, né, essa situação, e não só para quem vive, né, se a gente for pensar do ponto de vista relacional, para as pessoas com quem a pessoa também se relaciona no dia a dia, porque não tem como não impactar as outras pessoas. E nesse sentido também, né, usando ainda o mesmo mito, né, um autor que faz, eu vou retomar ele daqui a pouquinho, né, que faz uma leitura sobre essa questão da masculinidade, ele fala que ser homem nessa cultura, né, acaba sendo um fator de risco, tanto para a sua saúde, né, como para a saúde de outras pessoas. E aí a gente tem que pensar, né, que homem é esse, que masculinidade é essa, que pode ser, né, vivida de uma maneira positiva, e é isso que o seminário também se propõe, né, nessa reflexão sobre o masculino, sobre a saúde, nesse nosso mundo contemporâneo, mas que se não for refletida, não for vivida, ela vai ser um objeto de adoecimento, né, um objeto de grandes dificuldades para as relações, né? E como somos relacionais, né, seres relacionais, ou seja, eu me adoeço, mas as pessoas com quem eu convivo também acabam adoecendo. Então, é sempre um cuidado, pensando na clínica, né, não como um passo do atendimento só do indivíduo, mas como uma característica, né, com aspecto social que nossa clínica ela representa para a sociedade, né? Esse autor, depois eu deixo uma referência bibliográfica aqui para quem quiser, né? Ler, para quem gosta um pouco mais, para aprofundar um pouco mais sobre essa temática em particular, que ao preparar o seminário aqui, me chamou a atenção que ele, né, com o título do artigo, Descortinando Estudos sobre em Masculinidades, desse ano aqui de 2024, ele faz um levantamento muito interessante entre os anos de 2013 e 2018 sobre mestrados e doutorados que, de alguma maneira, trabalharam temas ligados à masculinidade ou temas ligados ao homem, né? E aqui uma apresentação dos resultados que esse autor encontrou, né, em que ele mostra que, ao tratar a masculinidade, né, tem um número maior de pesquisas no mestrado, quando migra para o doutorado, esse número reduz, né? E aqui já há uma reflexão, um apontamento do autor, ele coloca duas situações em particular, né? Ou muitas pessoas permanecem no mestrado e não vão para o doutorado, então tem né, uma redução aí da quantidade de pesquisas, ou ainda também a situação de que às vezes esse tema ele é pesquisado no doutorado,
mas quando, perdão, pesquisado no mestrado, mas quando chega no doutorado, as pessoas não dão sequência, né, àquilo que pesquisou. Então, alerta quando fala da questão da masculinidade para um ponto aí fundamental, que são as pesquisas sobre os temas, né, e tudo aquilo que circula as questões ligadas à masculinidade. Já sobre a questão de temas pesquisados, trabalhados, né, com a temática homem, com essa palavra-chave, a gente vê que tem uma mudança, né, uma pesquisa maior para o doutorado e um pouquinho menor aqui no mestrado. E aí também curioso, né, a partir da questão das produções, de como que a ciência também está olhando para esse assunto, eu, de uma maneira muito não sistemática, né? Então, assim, não usei aqui nenhuma técnica específica. Eu fui lá no catálogo de teses e dissertações da CAPES, selecionei o ano de 2021 e 2023 e coloquei lá como fonte de pesquisa o termo masculinidade, né? Masculino e feminismo, né? Para verificar como que foram as produções em mestrado e doutorado nesses dois temas durante esse período. E aqui eu trago, né, esse recorte, como eu disse, muito despretensioso do ponto de vista de uma sistematização do estado da arte, né? Não é um estudo do estado da arte, mas simplesmente foi uma pesquisa simples e uma leitura dos títulos, né? Para saber o que está sendo pesquisado. Então, praticamente empate técnico quando a gente olha aqui, né, mestrado, doutorado, o percentual de temas que se pesquisa sobre a questão do feminismo e a questão do masculino. Então, um ponto percentual de diferença. Então, é muito similar aqui essas duas áreas. O que chama muita atenção, né, e claro, digno de nota e valor, é a quantidade de pesquisas sobre o feminismo, questões ligadas, né, ao feminino, a tudo aquilo que vem sendo conquistado ao longo das últimas décadas, dos últimos séculos em particular, né. Então, isso que é um ponto de extrema importância, mas ao mesmo tempo a gente percebe pouca pesquisa em relação à masculinidade. E aí até, embora a gente sempre trabalhe às vezes em algumas situações o masculino como um contraponto do feminino, ou a masculinidades em relação ao contraponto do feminismo, que acho que talvez não seja esse, né, o ideal, mas ao mesmo tempo que a gente, né, que se tem uma maior produção sobre as questões ligadas ao feminismo, a gente tem uma pouca produção para entender, né, dos impactos desse movimento todo, né, que o movimento feminino veio tendo ao longo da história, né, e com destaque aí no último século, qual é o impacto disso tudo para o mundo masculino? Né? Como repensar o mundo masculino ou as masculinidades a partir, né, de todas essas transformações e que, inclusive, essas pesquisas têm trazido ali grandes contribuições para a gente, enfim, para a ciência, para a prática do dia a dia, para a mudança social. E aí, aproveitando essa mesma pesquisa, o que que eu fiz? Eu fui olhar quais são as áreas de conhecimento que pesquisam sobre a masculinidade, né? E aí tem essa distribuição em que a maioria das pesquisas são realizadas na área da educação, tá? Que é um ponto, né, muito interessante, o pioneirismo da educação, discutindo temas ligados à masculinidade, né? Então, os programas de mestrado, doutorado dentro da educação, seguidos depois do programa de psicologia, e em terceiro lugar, os programas de letras, que também estão aí despontando em estudos sobre as masculinidades. É claro que existem outras áreas do saber, outras áreas do conhecimento que fazem pesquisas sobre esse tema, né? Mas em termos proporcionais, né, quantitativos, essas são as três áreas que mais pesquisam sobre a questão da masculinidade. E aí, seguindo a minha curiosidade, eu lendo, né, dando uma olhada assim nos títulos, como eu falei, uma leitura muito simples, eu queria saber assim, o que que se pesquisa? Quais são qual o grande tema pesquisado? E aí surgiram também três temas que mais se pesquisam nesse que eu vi, né, assim, nessa observação muito sistemática sobre as masculinidades. Então, em primeiro lugar, quase com 60% dos trabalhos, né, se pesquisa muito a questão da masculinidade ou masculinidades e as questões ligadas à violência. E aí, né, no sentido mais amplo possível, a gente pode pensar os aspectos da violência, né? Desde feminicídio, né, violência intrafamiliar, violência social, né, as relações, né, de violência como um todo. Então, mas aqui, então, quase 60% ali de sobre violência. 28% ligadas à sexualidade ou sexo propriamente dito, do ponto de vista do universo masculino, né? Então, e aqui desde questões ligadas a transgênero,
a pornografia, aqui eu não fiz uma, quando falava em relação à violência sexual, ficam todos no item de violência, né? Mas assim, tudo que ligado à sexualidade, à vivência, à experiência da sexualidade, à transformação da sexualidade, ou mesmo as questões ligadas a sexo, não só do ponto de vista patológico, muitos, claro, pesquisas ligadas ao aspecto mais patológico, sobre a sexualidade desse, né, indivíduo que vive a sua masculinidade. E 12% ligado à paternidade. Então, aí, sobretudo, né, chama atenção que são pesquisas muito mais ligadas à questão heteronormativa, né, de homens héteros que se tornam pais ou que querem se tornar pais, ou por uma questão, às vezes até dificuldade, né, de ter a paternidade biológica. Pouquíssimo, inclusive, sobre a questão da paternidade de casais homossexuais, né, em relação a pesquisas. Tem, mas ainda incipiente, pequena. Então aqui já traz, né, que é um ponto já interessante que traz uma boa reflexão quando a gente pensa sobre o masculino, né? Então pensar que existe, né, sobre as masculinidades, uma baixa produção, né, entre mestrado e doutorado. As áreas do conhecimento e educação têm se despontado aí como uma das áreas que mais pesquisa sobre a temática. E esses três eixos que eu acredito que a gente vai poder depois explorar, né, ao longo das falas, ao longo do seminário, sobre essas três temáticas que circundam, né, o universo masculino, né, ou das masculinidades, por assim dizer. E aí já fica inclusive um questionamento, né? Embora sejam temas importantes, fundamentais, que a gente precisa se apropriar, mas aqui a gente cria, tem, acho que talvez é como uma principal característica, três grandes funções do masculino, por assim dizer, né? Não sei se talvez a função seja a palavra mais adequada, mas três formas de ser do homem ou das masculinidades ou do masculino no mundo, seja pelas questões da violência, seja ligado às questões da sexualidade, seja ligado à questão da paternidade. E aí sempre fica a nossa pergunta, para além disso, o que mais, né, as pessoas que vivem a sua masculinidade, elas experimentam, né? Para além desses três temas, como disse, importantes, mas talvez não contemplem, né, toda a diversidade do universo ligados à masculinidade. Então, nesse sentido, desejo a todos vocês um bom seminário, um bom evento e em breve eu devo chegar aqui com vocês também para falar do meu tema sobre a questão dos arquétipos e a masculinidade. Então, bom seminário a todos e espero que possam aproveitar as reflexões e estudar, né, esse tema que é tão urgente no nosso dia a dia, do qual o Instituto Ânima propõe para a gente como uma grande tarefa, um grande desafio. Então, bom seminário e até mais.